Paz, irmãos. E aí? Essa campanha tem me deixado assim com muitas expectativas. Ontem Deus já falou coisas grandiosas assim ao meu coração. E eu creio que a partir de hoje, né, desde ontem até o final, a gente vai ver colher muitos frutos desse nosso propósito, amém? Ontem a gente falou sobre 2 temas, né? Na verdade, a gente falou sobre o dom de serviço, e dentro do dom de serviço tem vários outros dons. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte dos dons de serviço. Abre lá sua Bíblia em Romanos 12, a partir do versículo 6 ao 8. Na verdade, a partir do versículo 4. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro tem uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da sua fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for de mestre, ensine bem. Se for o dom de contribuir, se for o dom de consistir em encorajar pessoas, encoraja-as. Se for dom de contribuir, dê com generosidade. Se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Aqui o Anderson explicou um pouco ontem o que é o dom de serviço, né? Falou sobre todos esses ontem. Mas eu quero chamar a sua atenção hoje sobre esses 2 últimos, que é o dom de misericórdia e o dom de contribuir com generosidade. Ontem eu fiquei, na hora da palavra, eu fiquei pensando assim, né? A palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo, e todos nós temos um dom. Então, não tem como você dizer hoje que você não tem um dom, porque se nós somos o corpo de Cristo, nós temos um dom para contribuir para a obra de Deus. Então, você tem que só achar o seu dom. E eu fiquei pensando assim, como que a gente consegue achar o dom que Deus nos deu se a gente não praticar? Por exemplo, aqui fala, se você tem o dom de ensinar, de mestre, ensine. Então, é assim, dessa forma que você consegue achar os seus dons. Se você tem um dom de liderar, então lidere com excelência. Se for de contribuir, que dê com generosidade. Se for de misericórdia, pratique com alegria. Então, um detalhe que eu quero falar para você hoje é que, para você achar o seu dom, você tem que praticar. Mesmo que esse não seja o meu dom. Esse não é meu dom, mas é praticando, é fazendo, que eu vou conseguir encontrar o meu dom, né? E a partir disso, Deus vai nos revelar. Você vai perceber que, em determinada área, você vai ter uma facilidade para fazer aquela certa coisa. E isso é um sinal que Deus ativou em você um dom. O primeiro dom que eu vou falar aqui é o dom de contribuir. O dom de contribuir é uma capacidade que Deus nos dá para contribuir com os nossos recursos, né, com a nossa vida financeira, de maneira abundante, de maneira sobrenatural. Esse dom é um dom guiado pelo Espírito Santo, né, algo que Deus nos conduz a praticar. E cada vez que a gente pratica, cada vez que a gente coloca em prática esse dom, Deus nos abençoa mais.
né? Cada vez que eu vou lá e dou com alegria, cada vez que eu ajudo um irmão né, e exercito esse dom, Deus nos abençoa mais. Mas hoje eu não quero falar para você, né, nesse aspecto, né, nesse caminho, para você, porque muitos de nós, quando vamos contribuir na obra de Deus, nós focamos muito no que Deus vai fazer por nós. Quando a gente vem e oferta a Deus, ou quando a gente dizima, a gente fica, não todos nós, né, mas alguns ficam pensando assim, eu tenho que dizimar, porque senão o devorador vai comer as minhas finanças. Eu tenho que abençoar, porque Deus vai me abençoar. Mas esse é o mínimo que nós temos que fazer, né? O nosso coração tem que estar voltado não para as coisas que Deus tem para fazer, mas você tem que ser sincero com a sua atitude, né? De dar sem esperar em troca. É como se estivesse barganhando com Deus. Deus, eu faço isso para você fazer isso. E não é isso que Deus espera de nós. O ato de contribuir é um ato sobrenatural para a edificação da igreja. Então, pensa, hoje eu posso falar assim que eu sou alguém assim que foi abençoada com pessoas da igreja com esse dom. No início quando eu me converti a Cristo, no início, eu não era uma pessoa que não trabalhava, a minha família tinha muitas dificuldades, e eu me convertia, cria que Deus ia suprir todas as minhas necessidades. Só que na igreja tinha muitas coisas que tinham um custo. Era encontro com Deus, era conferência, e eu nunca deixava de participar de nada, nunca, porque Deus sempre usava alguém que tinha esse dom de contribuir para abençoar a minha vida. E hoje eu vejo os frutos desse dom, né? Eu vejo essas pessoas que me abençoaram no passado, eu vejo hoje eles desfrutando da bênção de Deus na sua vida financeira, né? A colheita que eles fizeram. Então, eu quero voltar para você pensar que contribuir na obra de Deus não é algo para você ganhar algo em troca. Só para eu ser abençoado. Não. Você está contribuindo com o crescimento do propósito de Deus, com a obra do Senhor. Amém? Agora eu quero falar, abre lá sua Bíblia em 2 Coríntios 8, 2. A partir do 8:1. Agora, irmãos, queremos que saiba que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Eles têm sido provados com muitas aflições, mas a sua grande alegria expressa a pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Fizeram por iniciativa própria. Eles suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta do povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós como um desejo de Deus. Aqui, Paulo está falando de uma igreja da Macedônia que eles fluíam nesse dom. Aqui fala que eles estavam passando por muitas dificuldades, né? A Bíblia fala que eles estavam passando por uma extrema pobreza, né? E, mesmo assim, eles não deixaram de contribuir para o reino de Deus. Eles não deixaram de fazer com que o reino de Deus crescesse, porque era uma motivação do coração deles. E um ponto muito importante que eu vi aqui, que para que eles exercessem esse dom,
eles primeiramente se entregaram ao Senhor, né? No 5 fala. Primeiramente, eles se entregaram ao Senhor, à igreja, para que esse dom de contribuir, esse dom de generosidade possa fluir, né? Então, eu quero chamar a atenção para isso. Hoje, nós estamos aqui para aprender, né, com a palavra de Deus, com os exemplos que a Bíblia nos ensina. E essa é uma maneira de você ativar em você os dons de generosidade. Fluir na presença de Deus, né? Esse dom é para a edificação da igreja. Você tem que ver os frutos que isso vai vir para o crescimento da obra. Então, eu vou dar um outro exemplo aqui, que está lá no livro de Mateus. Perdão, é Marcos 12. Marcos 12, 41. Ou 44. Jesus assentou perto da caixa da oferta do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíram com grandes quantias. Também veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade, essa viúva depositou na caixa da oferta mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhe sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo que tinha. Aqui conta a história muito conhecida, né? A história da viúva. E ela era uma mulher que também fluía nesse dom de generosidade, né? De contribuir com a obra do Senhor. Ela era uma pessoa que não via impedimentos, né? Hoje a gente, se ouvindo eu falar aqui, pode estar pensando: mas esse dom é só para aqueles que ganham bem ou para aqueles que têm, né, uma condição financeira melhor. Mas a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas que não tinha isso, não é dessa maneira, né? Igual essa viúva, ela só tinha aquelas 2 moedas para o seu sustento. E mesmo assim, o coração dela estava voltado para o reino. O coração dela estava voltado para o crescimento da obra do Senhor. E ela foi lá com um coração sincero, com um coração, né, grato, e depositou ali tudo que ela tinha. E é dessa forma que nós devemos contribuir, né? O dom de dar com generosidade é um dom guiado pelo Espírito. É um dom que Deus derrama sobre as nossas vidas. E hoje, eu e você, nós temos que clamar para que o Espírito Santo possa ativar em nós, né, esse dom. O segundo dom que eu vou falar hoje é o dom de misericórdia, né, o dom de compaixão. O dom de misericórdia é a capacidade especial que Deus dá, genuína, para que a gente possa expressar o amor de Deus, prático, de uma maneira prática, né? De uma maneira prática, o amor de Deus. Jesus conta, igual essa história da viúva, né? Jesus contou a história da viúva pobre, que ela também influía nesse dom, né? Hoje, a gente tem uma escolha a ser feita. A gente pode ser como aqueles ricos que depositaram, né, daquilo que sobrava no templo, ou ser como a viúva ou a igreja de Madocélias, né, que eles queriam ver o crescimento do reino de Deus, né, iam lá e depositavam, né, para ver o crescimento da obra do Senhor. O dom de misericórdia é a capacidade que Deus dá para que nós sentimos genuína
compaixão por aqueles que estão sofrendo, seja de uma maneira física, de uma maneira emocional ou mental. E a gente consegue enxergar esse dom sendo exercitado na Bíblia através de várias pessoas. E Jesus Jesus é um exemplo desse, né? Que ele exercitava o dom de misericórdia onde ele passava, visitando, dando atenção, curando as pessoas. E toda vez que Jesus exercitava esse dom de misericórdia com as pessoas, de compaixão, os milagres o acompanhavam. O Espírito Santo de Deus movia Jesus a, depois de ter compaixão com aquela pessoa, fluir no dom de curas, né? Esse dom é muito acompanhado pelo dom de cura. Vamos ver lá um exemplo, lá no livro de Mateus 20, 29 ao 34. Mateus 20, 20, a partir do versículo 29 ao 34. Quando Jesus e seus discípulos saíram da região de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Cale-se, diziam os brados, os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ao ouvi-lo, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu faça? Eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. No mesmo instante, passaram a enxergar e o seguiram. Aqui é um exemplo de que Jesus fluía nesse dom, né? Vendo aqueles 2 cegos, ele teve compaixão daquelas pessoas. E depois disso, o Espírito Santo guiou ele para fazer o milagre da cura. E é da mesma forma nas nossas vidas, né? É da mesma forma nas nossas vidas. Quando a gente flui nos dons do Espírito, os milagres de Deus acontecem. Mesmo sendo o dom de contribuir, que é mais voltado para a vida financeira, e também da misericórdia, Deus sempre vai nos mover para que os milagres do Senhor aconteçam em nós. E hoje eu quero motivar você a buscar esses dons, né? Quem tem o dom de misericórdia também é um instrumento de milagre na vida das pessoas. Eu já faço uma pergunta. Você hoje quer ser usado, quer ser um instrumento de Deus, né? Para ser um agente de milagre na vida de outros? Nós precisamos que esses milagres possam ser ativos em nós, né? E hoje eu quero convidar para você ficar em pé para que a gente possa orar, né?